deixa eu procura te chegar. Procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar a minha paz, então respondo assim: somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, proponho então a mim só olha pra Jesus. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. E passou, de Cristo agora sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redime o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Boa noite, igreja de Deus. Olhar somente para Jesus, né? Que a paz do Senhor, fruto do Espírito Santo, paz, amor, alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a longanimidade, o domínio próprio, seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, hoje e sempre. Amém? Eu sempre digo, irmãos, que o melhor lugar do mundo para nós estarmos é na casa de Deus. Estamos aqui na presença do Senhor, onde nós somos fortalecidos, nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito, nós somos fortalecidos, a nossa fé. Aqui nós oramos, irmãos, a Deus, e quando nós oramos, nós somos recebidos por Deus em audiência particular. Como Deus se agrada de nós,
como Ele fica feliz quando clamamos por isso, né? Aqui pregamos, irmãos, o Evangelho puro, a palavra de Deus, as boas novas do céu para nossas vidas, para todos aqueles que creem, não é? De Jesus Cristo, que é o fundamento para o qual todos os olhares devem convergir. E nós estamos aqui alegres. Hoje é dia de ceia, dia de grandes bênçãos, quanta libertação, quanta cura, alma, espírito, físico. Deus nos abençoa nessa noite, com certeza, né? E nós louvamos a Deus porque estamos na casa do Deus vivo. Baixe a tua cabeça, vamos entrar no trono da graça do Senhor, orando, colocando nossas petições, aquilo que nós necessitamos. Aliás, Deus diz que antes de nós abrirmos nossa boca, Ele já sabe tudo aquilo que nós precisamos. Eterno Deus, glórias, honra, Deus, poderes, louvores, majestade, o teu nome santo, poderoso. Pai querido, Pai amado, te louvamos e glorificamos o teu nome por este privilégio, esta bênção, Senhor, que temos de entrarmos no santíssimo lugar, Senhor, porque aquele véu rasgou-se de alto a baixo e nós temos esse privilégio de colocar nossas petições nas tuas mãos, santas e poderosas, Pai. Abençoe, Pai querido, esta noite de louvor, de adoração, quando vamos servir a ceia do Deus vivo, que seja, Senhor, saúde, alegria e paz para todos presentes, todas as famílias aqui reunidas, a família bendita do Senhor, Pai querido. Nós te louvamos e glorificamos o teu nome, pela tua palavra, a palavra de amor, a palavra de alegria, a palavra que transforma, Senhor, a palavra de Deus, que é bálsamo para nossas vidas, Pai. Abençoe poderosamente aquele que vai trazer a boa palavra do céu, Pai. Toda a glória ao teu nome, nós oramos, ó Pai, te agradecemos no doce nome do Senhor, o que vive e reina eternamente. Amém e amém. Irmão, vamos, eu gosto da igreja participativa. Abra a tua Bíblia no Salmo 29. Salmo 29, e eu gosto de a igreja participativa. Eu leio os primeiros versículos, irmãos, o segundo, e vamos assim por diante, né? Aqui eu pego a minha lupa. Eu creio que um dia eu vou ficar bom, voltar o que eu era, em nome de Jesus. Amém, irmão? Aleluia, tá? Salmo 29. É a voz de Deus na tempestade. Responsivamente, irmão. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chama de fogo. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Todos juntos. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Outra vez, irmãos. O Senhor dá força ao seu povo.
O Senhor abençoa com paz o seu povo. Louvado seja Deus. Esta é a promessa do Deus vivo, amém. Que o Deus que nós amamos, que nós adoramos, que nós fazemos, somos filhos dele. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus com o nosso coração cheinho de amor. Abra a sua boca e vamos louvar a Deus. Boa palavra do Senhor já nessa noite, que Ele está presente no nosso meio. E nós que louvamos ao Senhor, louvamos com todo o nosso coração e demonstrando o temor que temos a Ele. E esse temor não quer dizer algo que nos traga medo, mas que nos traga respeito, que nos traga um sentimento de dependência, de adoração e de louvor verdadeiros. E que nesse momento nós possamos fazer isso. Assim como a palavra de Deus diz em Jeremias 10, no seu versículo 7, quem te não temeria, ó Rei das nações? Esse é o nosso Rei, o Rei das nações. Enquanto muitos brigam pela sua própria nação, ou querem dirigir de uma forma ou de outra a sua nação, nós confiamos naquele que governa as nossas vidas e assim governa a nossa nação. Vamos colocar em pé e louvar ao Senhor nessa noite com toda a alegria do nosso coração. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. As nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Cante ao Rei das nações agora. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações,
glória, glórias ao teu Senhor é o nome. Rei das nações, Toda é o nosso glória, Rei, Jesus. toda glória ao teu nome. Ninguém, ó Pai, pode ir na frente de Ti, Senhor. verdade, Jesus. Ninguém pode nos tirar dos laços do inimigo a não ser o Senhor. Louvado seja Nós o teu precisamos, nome. ó Deus, nos apegar a Ti. Queremos, ó Deus, que nesse momento de louvor, que nesse momento de adoração, Pai, o nosso coração possa estar apegado a Ti, Senhor. Assim Possa estar seja. ligado contigo nesse momento. Assim seja, Que Senhor. ninguém pode nos livrar, ó Deus, a não ser o Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos reconhecer, ó Pai, em nós nesse momento, o Senhor aqui em nosso meio, Pai. Glórias ao Entendendo, teu Senhor, o louvor e a adoração que Glórias ao devemos teu a nome. Ti neste momento. Em nome de Jesus. Glórias ao teu Amém. nome, Senhor Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? O Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? O Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Amém. Louvado seja Deus, Pai, toda a glória a ti, Senhor Deus. Graça e paz, igreja, boa noite. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus, boa noite. Agora melhorou. Os vivos se manifestaram. Amém. Irmãos, que oportunidade maravilhosa nós podemos ver jovens buscando a face do Senhor. O Eduardo falou da semente que a igreja plantou através da oferta, através do apoio, mas com certeza essa entrega que esses jovens estão tendo, com certeza surtirá efeito logo, logo em nome de Jesus. Já está surtindo, mas logo nós veremos um grande avivamento neste lugar. Pela fé, isso já está acontecendo em nome de Jesus. Quero
nesta noite compartilhar uma passagem bem conhecida, mas trabalhar algumas ideias que o Senhor colocou no meu coração. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 5 até o 10. João, capítulo 1, versículo 5 até o 10. Já está no jeito aí, ó. Glória a Deus. Pega a visão. Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Fecha os teus olhos. Deus, nós te damos graça pela oportunidade de compartilhar a tua palavra nessa noite. O que eu quero pedir ao Senhor é que a tua misericórdia seja derramada sobre a minha vida nesta hora. Pai querido, o que eu te pedi hoje, Senhor, é que eu não venha falar nenhuma palavra que o Senhor não queira que eu venha falar, e que não venha falar nenhuma palavra além daquela que o Senhor queira que eu venha falar nessa noite. Tem misericórdia da minha vida, Deus, e manifesta o teu poder nessa noite. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo espírito de sonolência, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos nesta noite e te pedimos, Espírito Santo, paira sobre a tua igreja em nome de Jesus. Nós já ouvimos a tua palavra desde a abertura, nos louvores, desde o testemunho dos jovens. Nós te pedimos nesta hora, Senhor Jesus, toma conta de tudo aquilo que vamos falar a partir de agora, em nome de Jesus. E como Wesley falava, ele dizia: Senhor, confirma a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, confirma a tua palavra nesta noite. E a igreja disse: glória a Deus. Essa passagem, João, ele identifica 3 marcas, para nós começarmos, 3 marcas de um falso cristão. A primeira delas é que o falso cristão, ele tenta enganar os outros. A segunda marca, ou a segunda identificação, é que o falso cristão, ele tenta enganar a si mesmo. E a terceira marca, ou a terceira identificação, é que ele tenta enganar a Deus. Mas o apóstolo também fala das marcas do verdadeiro cristão. E quais são essas marcas? O que nós precisamos avaliar se nós verdadeiramente somos cristãos ou não? O apóstolo João, ele está dando as características de como eu posso identificar um cristão, de como eu posso me identificar como cristão verdadeiro ou não. E quais são os sinais distintos de um verdadeiro cristão? Nós sabemos que hoje nós vivemos um contexto de muitas igrejas, denominações, muitas doutrinas, e como nós vamos saber se uma pessoa verdadeiramente é convertida, convencida ou virou crente? Sabe, muitas vezes nós temos o hábito de virar crente. Então de repente eu mudei de igreja,
e aí eu virei crente. Ok, eu sigo as regras de uma igreja evangélica, eu sigo as regras de uma igreja da qual eu não pertencia, então eu viro crente. Mas isso não muda nada. Um convertido, ele faz exatamente aquilo que o Senhor Jesus quer que ele faça. Então ele começa a evidenciar as características de um verdadeiro cristão. Todos estão entendendo? Sim ou não? Pega a visão, irmão, pega a visão. Glória a Deus. Então a pessoa, quando ela vira crente, ela passa a seguir uma determinada religião. Então ela não muda, não há mudanças na vida dela. Ela continua praticando as mesmas coisas, ela continua pensando as mesmas coisas, ela continua com os mesmos pensamentos que ela tinha. Ela apenas virou crente. A pessoa que é convencida, alguém convenceu ela, alguém falou para ela, ou ela mesma se convenceu que de repente aquela religião é legal, então ela vai e segue aquela religião. Mas a convertida, ela muda de direção. E aí ela começa a evidenciar as características de um verdadeiro cristão. Amém? Glória a Deus. João, ele escreve sobre as marcas do verdadeiro cristão. Primeira coisa que o verdadeiro cristão é: obediente. A Bíblia diz que aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como Jesus andou. Olha que legal, olha que interessante. Deus vai fazer algo sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o verdadeiro cristão, ele obedece, mas ele não obedece só para dizer sim, Senhor. Ele obedece para colocar em prática aquilo que ele ouviu, ou aquilo que ele aprendeu do Senhor. O verdadeiro cristão, ele é obediente na questão da prática daquilo que ele aprendeu do Senhor Jesus. Eu não preciso, a gente brinca aqui no quartel, a gente fala sim, Senhor para tudo, mas a gente vê muitas vezes as pessoas falar sim, Senhor, mas não segue aquilo que é ordenado. Ok, ela disse sim, Senhor para o homem, e o homem achou que estava legal, mas Deus não é assim. Quando eu digo que sim, Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero ser um verdadeiro cristão, eu preciso então começar a ver aonde que eu me encaixo para manifestar as características de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, ele é aquele que ama, mas não é o amor condicional. A Bíblia diz, no capítulo 2 da mesma carta do apóstolo João, no versículo 9, diz que aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Muitas vezes nós queremos levantar uma bandeira de cristão, nós queremos levantar uma bandeira de crente, mas nós não conseguimos amar os nossos irmãos. O apóstolo não está falando de amar as pessoas que estão longe. Essas é fácil de amar. É fácil dizer que amo as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, as que estão lá no norte, mas aquelas pessoas que estão do meu lado, é as que o apóstolo João está falando, para que eu possa demonstrar o amor do Senhor Jesus para a vida dessas pessoas. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, ele está em treva. Ei, você vai para o inferno se você odiar o seu irmão e dizer que está em Cristo, está orando, mas Deus não está te ouvindo. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nesse não há escândalo. O verdadeiro cristão, ele tem uma fé inabalável em Cristo Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O verdadeiro cristão precisa ter esse entendimento, amém? Quando eu tenho a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pela minha vida, pela tua vida, eu começo então a praticar as características de um verdadeiro cristão. Nós só podemos conhecer um cristão verdadeiro quando nós checamos a sua vida, quando ele é comparado ao modelo perfeito. E quem que é o modelo perfeito? Quem que é o modelo perfeito? Jesus. O modelo perfeito, ele inspira nós a andar como Cristo andou. O modelo perfeito, que é Jesus,
nós precisamos avaliar e confrontar se realmente as minhas reações, elas estão de acordo com aquilo que Jesus determinou para a minha vida, ou então se Jesus reagiria da maneira com que eu vou reagir em determinadas circunstâncias. O verdadeiro cristão, ele se posiciona como Jesus se posicionou. Jesus, quando ele foi tentado, por exemplo, no deserto, ele se posicionou e não arredou o pé daquilo que ele tinha certeza. O verdadeiro cristão, ele precisa reagir como Jesus reagiria. Quando você é ofendido, quando você é maltratado, qual que tem sido a tua reação? Você tem amaldiçoado, você tem abençoado, você tem dito, vá para aquele lugar, vá para o inferno, ou você tem orado por essa pessoa? O que Jesus espera de um verdadeiro cristão é que eu e você venhamos a ter as mesmas reações que Jesus teria e que teve quando foi afrontado, quando foi humilhado. Amar como Jesus amou, amor ágape. Eu só vou conseguir amar como Jesus amou se eu verdadeiramente conhecer Jesus na sua plenitude. E conhecer não é conhecer de ouvir falar, irmãos, conhecer de ter intimidade com o Senhor. Sabe, se nós formos comparar com uma nota de dinheiro falsa, eu só vou saber qual a nota que é falsa se eu conhecer as características da nota verdadeira. Ou seja, eu só vou conseguir conhecer e identificar um falso cristão se eu realmente sei quem é um verdadeiro cristão. E para que eu saiba quem é um verdadeiro cristão, eu preciso ter intimidade com o Senhor. O verdadeiro cristão, ele quer conhecer e obedecer a Deus. Não basta conhecer. Oséias 6:3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Nós precisamos intensamente buscar a conhecer o Senhor Jesus. Conhecer a Deus, permanecer em Deus e ter comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna para as nossas vidas. Amém? Os gregos, eles pensavam que podiam conhecer a Deus através da razão, através do intelecto. O gnosticismo defendia a supremacia do conhecimento. Eles consideravam-se superiores aos outros homens. Eles se consideravam uma casta espiritual. Para eles, o caminho para Deus só dependia do intelecto. Ainda bem que hoje não tem isso, né, irmãos? Ainda bem que hoje não existem mais pessoas preocupadas com o intelecto, porque essas pessoas achavam que por muito saber de Deus, elas não precisavam depender de Deus, elas se achavam autossuficientes, e isso fazia com que elas se intitulassem conhecidos ou conhecedores de Deus. Misericórdia desse pessoal. Se Oséias fala que eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer, isso quer dizer que não há tempo para eu continuar conhecendo o Senhor. Isso quer dizer que eu preciso caminhar constantemente buscando conhecer o Senhor. Quando nós paramos de querer conhecer mais do Senhor, quando nós achamos que estamos na autossuficiência, nós conhecemos o suficiente, nós somos os bambambam cristão, nós começamos a andar para trás. No quartel a gente fala que quando a gente está marcando o passo, a tropa fica marcando no mesmo lugar. Mas quando o cristão marca passo, ele está andando em desabalada carreira para trás. E a Bíblia diz que Deus não se agrada daquele que retrocede. O cristianismo deveria se converter em uma satisfação intelectual, ao invés de uma ação moral por conta daquelas pessoas. É por isso que os grandes pensadores gregos, eles não tinham a vida moral ilibada, a vida moral deles era uma vida contaminada. Já os gregos, no tempo de Jesus, defendiam o conhecimento de Deus através da emoção. Se emocionar era a prova de que eles conheciam a Deus. Então a pessoa se emocionava, então elas tinham o seu ego então cheio de conhecimento de Deus. Começaram então a surgir religiões de mistério, dando super ênfase para as questões místicas, onde se criava a atmosfera emocional. Por uma iluminação sutil,
músicas, incenso perfumado e uma cativante liturgia. A proposta não era conhecer Deus, mas era sentir Deus. Às vezes a gente ora, quando busca adoração, quando busca adorar o Senhor, tudo que a gente quer é sentir a presença do Senhor. Sim ou não? Verdade. Eu quero sentir a presença do Senhor, mas isso só não basta. Eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso permitir que Ele fale comigo. À medida em que eu vou conhecendo as pessoas, à medida em que eu vou me aproximando, eu vou conhecendo a intimidade dessas pessoas. E à medida em que eu vou me aproximando de Deus, buscando a presença do Senhor, eu vou conhecendo a intimidade do Senhor. Logo eu me torno conhecido do Senhor. Essas pessoas, elas entravam em transe, então elas eram arrebatadas emocionalmente. Hoje muitas pessoas querem viver somente do sentir Deus. As pessoas querem ter experiências fortes e não querem conhecer ou buscar uma intimidade com o Senhor. O conhecimento de Deus, de acordo com o enfoque judaico, provinha da revelação. Então se Deus se revelou, ok, eu conheço Deus. Este conhecimento de Deus não era resultado de busca humana ou qualquer coisa semelhante, mas era resultado da revelação do próprio Deus ao homem. A pura revelação ou emoção não muda caráter, amém? Você pode ter a revelação de Deus, você pode sentir a emoção de ter a presença do Senhor, mas isso não basta para que o teu caráter seja transformado, para que o meu caráter seja transformado. A prova do verdadeiro conhecimento de Deus é a obediência com a sua prática, guardar os mandamentos. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tem consequências morais, ou seja, se não há mudança de atitude. Existem pessoas que elas caminham a vida inteira na igreja e de repente elas começam a se conformar com aquela vida que elas estão levando. Elas entram numa região de conforto e dali não saem. Para elas tá bom, olha, eu estou andando daquele jeito lá, eu estou esquentando o banco, já tem até um lugar marcadinho na igreja para mim. Isso não basta, irmão, isso não basta. Você pode até ter experiência forte com o Senhor, mas se você não buscar conhecer, e a Bíblia diz que o Senhor, Ele renova as suas misericórdias todas as manhãs. Então se Ele renova as misericórdias deles todas as manhãs, é necessário que eu busque conhecer Ele todas as manhãs. Interessante que Tito fala o seguinte, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não conhecemos a Deus, nós não conhecemos Deus pelo tanto de informações que nós temos dele. Nós podemos ler livros, nós podemos assistir palestras, nós podemos ter inúmeras coisas, mas conhecer Deus é só pela busca inconformada por mais do Senhor. Jó conhecia Deus de ouvir falar, até que um dia Deus dá uma experiência a ele. As palavras de um homem, ou as que nem fala lá em Tito, elas precisam ser provadas pelas suas atitudes e pelos seus gestos. Se a sua vida contradiz com as suas palavras, o seu conhecimento a respeito de Deus é falso. O verdadeiro cristão, ele guarda e pratica a palavra. O verdadeiro cristão, ele ama, ele expressa a sua linguagem sentimental, ele precisa manifestar isso para as pessoas. A Bíblia diz que, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha só, quando a gente fica falando, às vezes a pessoa diz assim: nossa, eu estou cansado, poxa, tem oração na sexta, tem célula na quarta, de repente se tiver um culto no sábado, então, aí a pessoa começa a encarar aquilo como um peso. É porque essa pessoa, de repente, ela precisa se aprofundar um pouco mais para entender que aquilo ali não é um peso, para entender que aquilo ali é prazeroso para ela. E aí, à medida que ela vai se preparar para aquele próximo evento, ela vai dizer assim: nossa, que bom que eu tenho a oportunidade de estar louvando e adorando o Senhor. João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Deus só vai se manifestar na tua vida se você buscar intensamente esse amor incondicional do Senhor. Não existe outra forma, não existe você ler, não existe o ler é necessário e você precisa ler, sim, mas isso não basta para que você tenha experiência com o Senhor. Jesus respondeu no versículo 23 do capítulo 14, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Jesus, o desejo dele é que eu e você façamos nele, no Pai, a morada, amém? Que eu e você possamos, mas para que isso aconteça, eu preciso manifestar as características de um verdadeiro cristão. Para que eu manifeste as verdadeiras características de um cristão, eu preciso, as características de um verdadeiro cristão, eu preciso andar como Jesus andou. Não basta eu ter a palavra sem prática, a Bíblia diz que a letra ela mata. Ou seja, se eu sei, mas não pratico, eu não tenho efeito nenhum. Nós temos que andar como Jesus andou. Nós precisamos nos conformar com os seus mandamentos, mas não nos conformar com a vida que nós estamos levando. Sempre há motivos, sempre há razão de sobra para que eu avance. Nunca eu tenho motivos para poder retroceder. Os jovens foram para o grande encontro, mas não parou aí. É apenas o começo de uma grande caminhada. E se eles pararem? A Bíblia diz que Deus não se agrada de quem retrocede. Mas como é que Cristo andou? Jesus andou de forma humilde. Ele se esvaziou de si mesmo. Cristo andou em total submissão ao Pai. Ele se entregou a si mesmo. Cristo andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Cristo andou em amor e perdão, perdoou até os seus algozes. Cristo foi mal compreendido, foi atacado, foi perseguido, cuspido, foi pregado na cruz. As pessoas pagaram o bem com o mal. Como nós temos vivido? Nós estamos vivendo realmente como Cristo viveu? Ele fala que um mandamento velho e ao mesmo tempo novo: amar é a prova social de um verdadeiro cristão. Quem não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. O filho precisa ter as características do pai. A gente vive dizendo: Deus é amor, Deus é amor. Então o filho, se nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, nós precisamos ter as características que Deus espera de nós. O mandamento de amor, ele começa lá em Levíticos 19:18, ele diz assim: não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, ele dá uma revestida nesse significado e torna esse amor mais rico. Jesus fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. A vida cristã é muito mais do que um simples desafio de amar. A vida cristã, ela exige de nós abrir mão muitas vezes dos nossos interesses em prol dos nossos irmãos. Às vezes nós ficamos de beicinho, né? Nós ficamos chateados. De repente um irmão não me cumprimenta. Nossa, eu já vou ficar chateadíssimo. Nossa, rapaz, cheguei lá, o pastor nem deu as horas para mim. Foi lá, falou qualquer coisa. Nossa, brincadeira. Aí de repente o inimigo já encontra uma outra pessoa e diz assim: é verdade, eu também fui lá e o pastor nem falou comigo. O inimigo começa a alimentar, isso vira um ódio. Jesus fala que nós temos que amar os nossos irmãos. Ele fala que o verdadeiro cristão, ele ama como Jesus amou. Amar como Cristo é muito mais profundo do que simplesmente amar o próximo como a si mesmo. Jesus diz que por amor a nós, ele se entregou para morrer por nós. Amar assim como Jesus amou muito mais do que a ele mesmo. Jesus, ele amou a ponto de se entregar pela minha vida e pela sua vida. Ele nos amou a ponto de se entregar e morrer por nós. O mandamento é novo na extensão, pois Jesus redefiniu o significado de próximo. O próximo que nós devemos amar
é qualquer pessoa que exija ou que dependa da nossa compaixão, independente da raça ou posição. Os judeus, eles pensavam que os gentios eram combustíveis para o fogo eterno, mas Cristo tornou-se amigo desses pecadores. Jesus estendeu as fronteiras do amor. Nós precisamos conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Cristo amou os seus inimigos. Nem todas as pessoas são fáceis de amar. Vocês concordam? Sim ou não? Mas nós devemos amar com o mesmo amor que nós fomos amados. Ou será que nós vamos achar que nós somos bonzinhos o suficiente para Jesus ter aberto uma exceção para a minha vida e para a sua vida? Talvez a gente se considere bonzinho, né? Dócil, fácil. Alguém que seja possível amar. Não se engane. Jesus morreu pela minha vida e pela sua vida. Pagou um preço alto para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Não é fácil amar o seu próximo, não. É um desafio, mas Ele mostrou para nós que isso é possível. Jesus amou a ponto de morrer por nós. Então, não adianta eu querer dizer que eu estou com Jesus e por isso eu sou melhor. Não adianta eu querer dizer que por eu estar caminhando com Jesus eu sou melhor e por isso então Deus abriu uma exceção para mim e eu estou aqui caminhando com o Senhor Jesus. Não se engane. O mesmo amor que você tem, que Jesus tem por você, Ele teve por mim e tem por todas as pessoas. Há algumas que ainda não entenderam isso. O amor não pode ser neutro. Luz e amor, trevas e ódio se pertencem mutuamente. O verdadeiro cristão que conhece a Deus, anda na luz, obedece a Deus e ama o seu irmão. Por que Deus colocou no meu coração essa palavra? Talvez porque hoje é noite de ceia. E para que eu possa ceiar em paz, eu preciso amar os meus irmãos. O verdadeiro cristão conhece a Deus, anda na luz, obedece e ama o seu irmão. Nós precisamos fazer com que exista coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Não há lugar para a indiferença. O amor é ativo como a luz. Não existe penumbra como meio termo ou neutralidade. Ou nós somos luz ou nós somos trevas. Nós não podemos querer ter comunhão com Deus tendo relações quebradas com os nossos irmãos. Muitas vezes, quantos de vocês já viram pessoas que vão na igreja, saem no reteté e saem depois da igreja falando mal dos outros? Às vezes até do próprio irmão da igreja. Nossa, você viu? Rapaz, aquele irmão acabou de entrar na igreja, está até pregando lá. Isso é um absurdo. Eu já estou aqui há 30 anos, eu já estou há 10 anos. E chega o irmão e já começa a pregar. Ou seja, você já está longe do amor de Deus. Você não está evidenciando o amor de Deus. Nós não conseguimos ter comunhão com Deus se nós estivermos com relações quebradas. Nós não podemos cantar hinos que falam de amor e ao mesmo tempo guardarmos mágoa no nosso coração. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Se o teu coração não estiver em paz com o teu irmão, com a tua irmã, com a família, com aquelas pessoas que você convive, esquece. Você não vai conseguir. Se você consegue adorar o Senhor, você infelizmente está se enganando a si mesmo. João fala de amar não a humanidade, mas as pessoas que estão próximos a nós. Aquele que nós conhecemos as fraquezas, aquele que nós conhecemos os defeitos, esse é o maior desafio para nós amarmos. É fácil nós amarmos pessoas que estão distantes, mas o plano de Deus é amar as pessoas da família, as pessoas da família da fé, os irmãos da igreja, com quem a gente tem contato todo o tempo. É com aquelas pessoas que nós vemos e que nós assistimos os defeitos delas, que nós assistimos as mazelas que elas apresentam. É essas pessoas que o Senhor, através do apóstolo João, ensina que nós devemos amar. E a pergunta que eu faço em meio a esse monte de informações é que se João estivesse escrevendo para a nossa igreja metodista em Pirassununga essa mesma carta e estivesse perguntando assim: você evita alguém da igreja? Porque de repente essa pessoa chegou agora, porque de repente ela não é do mesmo nível social seu. Você
ataca alguém com suas palavras, critica, amaldiçoa, julga? A quem você despreza na igreja? Talvez porque muitas vezes nós nos sentimos mais crentes, de repente desprezamos aquelas pessoas que acabaram de chegar. A quem na igreja você precisa pedir perdão ou liberar perdão? O amor não produz tropeço nem para si, nem para os outros. A palavra tropeço tem a ver com escândalo. Um crente que guarda ódio no coração, ele encontra em si mesmo tropeço para crescer, para ter comunhão com Deus, consigo e com o próximo. Se você odeia alguma pessoa, se você no seu coração tem ódio de alguém, eu quero te falar que em nome de Jesus, você precisa se libertar disso em nome de Jesus. Não há outra forma de você chegar-se a Deus sem se libertar disso. Quando nós liberamos perdão, o peso maior sai das nossas costas. Um crente que não ama, ele é uma pedra de tropeço para os outros crentes. Ele cria problemas onde está. Em vez de bênção, ele é maldição. Em vez de pacificador, ele é perturbador. Em vez de apagar fogo, ele é incendiário. Ou seja, ele quer apagar fogo com gasolina. As pessoas que nos perturbam e nos incomodam são as que Deus colocou no nosso caminho para nos tratar, amém? Se tem alguma pessoa que está te dando trabalho, ei, pega a visão que Deus está tratando, é o teu coração. É o teu coração que Deus quer tratar. E se nós recusarmos, nós estamos tropeçando naquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos visto o nosso próximo como concorrente. Outras vezes nós tratamos o nosso irmão como nosso inimigo. Talvez não declaradamente inimigo, não, olha, meu inimigo é o Fernando. O Fernando é meu... Não, mas de repente com pequenas atitudes. Com pequenas atitudes que me tornam adversário dele, inimigo dele, e que me fazem ser impedido de crescer no Senhor. Puxamos o tapete, falamos mal pelas costas. Outras vezes nós olhamos o nosso irmão com desprezo, com frieza, até mesmo com deboche. Ódio traz grandes tragédias para quem as nutre e para quem é alvo dessa pessoa. Quem guarda mágoa no coração não pode orar, não pode ofertar, não pode receber perdão. Quando nós conseguimos perdoar, o Pai Nosso, ele fala que aquele que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Mas na verdade, o que ele está dizendo é que quando nós conseguimos perdoar, eu estou manifestando a gratidão pelo perdão do Senhor pela minha vida. Ou seja, eu estou manifestando a Deus a gratidão porque o Senhor já me perdoou. Então, como gratidão pelo que o Senhor fez pela minha vida, eu vou perdoar os meus irmãos. Amém? Entenderam aí? Sim ou não? Glória a Deus. Quem guarda mágoa no coração perde a saúde, perde paz, perde intimidade com Deus. E mais, onde tem ódio não há salvação. Onde tem ódio não há santificação. Onde há ódio não há direção segura. O propósito de João é que não haja nada em nós que nos faça tropeçar. Por isso que ele escreveu essa carta. Mas também não deve haver nada em nós que nos faça tropeçar. Ou seja, eu não posso ter nada em mim que faça o meu irmão tropeçar, mas não pode ter nada em mim que me faça tropeçar também. E existem coisas muitas vezes que nós vamos cultuando, vamos alimentando e que fazem nos tropeçar. Se o amor é o teste do verdadeiro conhecimento de Deus, é impossível nós termos comunhão com Deus e com os irmãos sem amor. Amém? Se Deus é amor, se Cristo nos ama, nos manda amar, nós precisamos verdadeiramente colocar em prática. Não é fácil. A Bíblia diz também que nós precisamos amar porque o amor não é cego. O ódio sim cega as pessoas. Uma pessoa amargurada fica cega, seu raciocínio obscurece, ele perde equilíbrio, perde discernimento e o bom senso. Isso é as marcas de uma pessoa que quer manifestar. Se é verdadeiramente cristã, ela precisa trabalhar isso nela, amém? Que eu e você possamos nessa noite entender que o Senhor verdadeiramente quer tratar o nosso coração, para que eu possa orar e a minha oração seja ouvida, para que eu possa liberar perdão, para que eu possa perdoar. Existe a necessidade de eu fazer uma autoanálise todos os dias. E a pergunta que eu te faço, depois de tudo que nós ouvimos aqui: você verdadeiramente
é um cristão? Feche os teus olhos. Depois de tudo que nós ouvimos, você verdadeiramente conhece a Deus? Você consegue guardar os mandamentos do Senhor? Você consegue praticar esses mandamentos que o Senhor te deu? Você consegue imitar a Cristo com sua vida? E a pergunta que eu te faço ainda mais nessa noite: se as pessoas seguirem você, seguirem os seus passos, elas vão chegar até Jesus? Você consegue amar os seus irmãos com o mesmo amor que Cristo amou você? Aquele que odeia o seu irmão sofre tragédias e consequências, e essa pessoa ainda está em trevas, ainda que pense que está vivendo na luz, ele se torna tropeço para a vida dos outros, tropeço para si mesmo, ele retarda o seu próprio progresso espiritual, ele não encontra caminho. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado no teu coração. O Senhor Jesus, se Ele chegasse agora na tua frente e falasse com você, dissesse assim: ei, você tem coragem de pedir perdão para aquela pessoa que você machucou? Você tem coragem de dizer: eu te perdoo por aquilo que você fez, por aquilo que você falou, eu peço perdão por aquilo que eu pensei, por aquilo que eu agi, por aquilo que eu julguei? Se Jesus chegasse na tua frente e falasse assim: você tem julgado pessoas, o que você vai fazer com esse julgamento? Você tem criticado outras pessoas, o que você faria para Jesus? O que você faria se Jesus chegasse agora na tua frente e dissesse: filho, eu não te conheço, porque você tem falado muito, mas não tem vivido aquilo que tem falado. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. É noite de cura, é noite de restauração. Comece a falar com o Senhor. Comece a ter um momento agora, só você e Deus. Peça para o Senhor te lembrar aquilo que te machucou, aquilo que fez com que você se afastasse. Ao invés de orar, você tem reclamado. Ao invés de interceder, você tem murmurado. Deixa que o Espírito Santo fale contigo e faça com que você manifeste as verdadeiras características, ou as características de um verdadeiro cristão, na sua essência. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder nessa noite. Manifesta o teu poder nessa noite, Deus. Eu queria convidar a igreja para que se coloque em pé em nome de Jesus. Mantenha os teus olhos fechados em nome de Jesus. Fale com o Senhor nessa hora. Peça para que Ele venha falar contigo de uma maneira especial nessa hora. Ele não morreu na cruz por acaso. A morte na cruz foi algo muito caro, para que eu e você muitas vezes ficássemos com pequenas desculpas muitas vezes que não têm lógica. Aos olhos do Senhor elas não têm o menor sentido, e muitas vezes nós começamos a achar desculpa porque não queremos perdoar. Muitas vezes nós queremos achar desculpa para não liberar perdão. Ah, mas essa pessoa não me pediu perdão, então eu não vou ir atrás dela. Se o Senhor Jesus estiver na tua frente agora, e Ele está, quais são as respostas que você deu a Ele diante de todos esses questionamentos? De tudo isso que você ouviu,
Quais são as respostas que o Senhor tem para ele, que você tem para o Senhor? Oh Jesus, nós te damos graça, Deus, porque o Senhor é poderoso para quebrar grilhões, para quebrar barreiras neste lugar, para que haja verdadeiramente um grande avivamento neste lugar. É necessário que cada um de nós venhamos a nos arrepender, pedir perdão, pedir para que o Senhor faça de nós verdadeiramente um cristão autêntico, seguidor de Jesus, para que aquelas pessoas que seguirem nós, ao final dessa caminhada, cheguem até Jesus. Que eu e você não sejamos pedra de tropeço para ninguém, que eu e você não sejamos escândalo para ninguém, que nós sejamos verdadeiramente bênçãos uns para com os outros. Oh Jesus, glorifica o teu nome nessa hora, glorifica o teu nome nessa hora. Espírito Santo de Deus, confirma, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Confirma aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh Jesus, toma, Senhor, o teu lugar neste lugar, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na vida de cada irmão aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Nosso desafio agora é quando a gente sair daqui. Nós vamos celebrar a ceia. A ceia é o momento que a gente confirma, reafirma, não é isso? Então agora eu quero desafiar você ao vir no altar. Este é um momento importante na vida da igreja, é o momento que nós afirmamos e reafirmamos a nossa fé na obra que o Senhor fez por nós. Perfeita, suficiente, para trazer perdão, para trazer cura, restauração. A gente só precisa tomar posse. Então, ao vir ao altar, lembre disso. Não foi porque eu e você tivesse qualquer mérito. Muito ao contrário. Ele se doou na cruz porque ele olhou para mim e viu que eu sou um miserável pecador. E que não poderia fazer nada para alcançar a sua misericórdia, para alcançar o seu perdão. E ele fez isso por mim, por amor. Ele fez isso por você, para que nós pudéssemos, neste mundo cheio de desafios, a gente pudesse viver de forma que o mundo pudesse olhar para nós e nos enxergasse como pessoas diferentes, com atitudes diferentes. Eu convido você a orar agora, consagrando os elementos da ceia do Senhor. Eu sempre gosto de convidá-los para orar consagrando. Sabe por quê? Eu quero que você consagre isso, dizendo: Deus, eu quero consagrar isso porque eu quero que isso representa para mim. Eu quero que você consagra fazendo essa oração. Deus, eu consagro esses elementos da ceia porque eu quero que isso representa para mim. O que você quer que representa para você? Com que propósito você vai partilhar? Feche os seus olhos por alguns instantes. Vamos consagrar. Pelo monte onde Cristo se arrastava, e ao Pai ele clamava: me ajuda a chegar. Com sua cruz sobre os ombros machucado, sendo ele envergonhado, não parou pra reclamar. Mestre querido, Ó Deus, o Senhor está ouvindo o que cada um está falando contigo agora. Na sua grandeza de amor e através do teu Espírito Santo, o Senhor está ouvindo
a consagração, a oração de intercessão de cada irmão e cada irmã. O meu desejo, Deus, é que o Senhor nos ajude ao sairmos daqui, vivemos uma vida com propósito, para que o Senhor possa alinhar a nossa visão, nosso direcionamento, que a gente possa sair daqui, Deus, com o desafio que a palavra nos trouxe, de amar, de perdoar, de liberar perdão, de ser abençoador, para que nós possamos, Deus, ser cristãos verdadeiros. Pai, por nós mesmos nós não conseguimos, por nós mesmos nós não temos poder. Por isso, Deus, nós queremos, ao aproximar do altar, nós queremos que o Senhor nos revista com poder e graça, para que primeiro nossos corações possam ser curados, para que saindo daqui com o coração curado, liberto, nós saiamos com o poder de liberar cura para outras pessoas, de abençoar outras pessoas e de conduzir outras pessoas ao Senhor Jesus. Por isso, Deus, eu quero primeiro te louvar pela vida de cada um desses amados que o Senhor trouxe aqui. Quero te louvar pela bênção da oportunidade que o Senhor nos dá. Que, Senhor, ao partilharmos da ceia, nós sejamos revestidos do poder do alto, e que esse poder possa transformar o nosso coração, a nossa mente, possa, Senhor, derramar amor sobre o nosso coração, e que possamos trazer a paz. Eu quero consagrar ao Senhor os elementos do cálice e do pão. Pai, nós estamos fazendo isso em obediência à Tua palavra. Por isso, Deus, consagramos ao Senhor. Tira toda a impureza dele. Senhor, sabemos que não há nenhuma mudança nesses elementos, mas cremos sim que há um poder transformador naquele que aproxima do altar pela fé na obra que o Senhor fez na cruz. Por isso, Deus, traga corações rendidos aos teus pés, confiantes, para que, Senhor, ao partilharmos do pão e do cálice, nós sejamos revestidos do poder de Deus. Senhor, nós queremos fazer isso em obediência à Tua palavra, orando em nome de Jesus, amém. Amados, a ceia é do Senhor, não é da igreja. Se você está em paz com Deus, se você compreendeu o propósito de Deus, você está convidado a cear. É o Senhor ressurreto e presente conosco quem nos convida a cear. Você deve fazer isso no temor de Deus, na alegria de Deus, no poder de Deus. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: muitas pessoas às vezes deixam de vir porque dizem, não, minha vida está em pecado. Você deve inverter. Você deve vir e deixar o pecado. Não deixa a ceia por causa do pecado, mas deixa o pecado por causa da ceia, porque ela é poderosa para transformar a vida daquele que crê na obra de Jesus Cristo. Amém? Eu vou convidar aqui, cadê Walter? O homem do álcool aqui? Isso. Por favor. Eu vou pedir, não precisa passar, é só ficar aqui que as pessoas vão passando. Vem, fique aqui nessa ponta aqui. Isso, as pessoas que vão, isso, como fizemos de manhã, tá bem? Isso aí. Muito bem. Vamos colocar em pé. Nós vamos fazer aquele momento, né, do pão, do cálice, e depois então, isso pode ficar aqui que as pessoas vão passar por você. Amados, a gente sempre faz o gesto de partir o pão, para que nós possamos trazer à memória o que o Senhor fez por nós. Ele nos ordenou a fazer. Ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. E ele tomou do cálice e disse: é o meu sangue que é derramado por vós. Eu gosto sempre de dizer, o nosso gesto é muito simples, mas se você tomar dele pela fé, é um ato de poder. Amém?
do monte onde Cristo se arrastava, e ao Pai ele clamava: me ajuda a chegar. Com sua cruz sobre os ombros machucado, tendo ele envergonhado, não parou pra reclamar. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, tem ao menos um lamento tua boca pronunciou, e os meus pecados sobre ti foram lançados, e no Gólgota amargurado todo o sangue derramou. Logo 3 pregos e um martelo foram usados, suas mãos, os pés pregados, o seu corpo levantou. Tendo ele sede, logo lhe deram vinagre, recusando ele ao cálice, ao seu pai ele clamou: Deus meu, por que desamparaste? Inclinando a cabeça, logo ele expirou. Caminho aberto para o céu ficou traçado, quando ele no Calvário sua vida entregou. Seu corpo santo logo foi perfumado, entre ricos sepultado, o meu mestre ali ficou. Após 3 dias, Deus mandou seu mensageiro, ressuscita o meu guerreiro, sobre a morte triunfou. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, nem ao menos um lamento tua boca pronunciou, e os meus pecados sobre ti foram lançados, e no Gólgota amargurado todo o sangue derramou. Aleluia. Ajude, por favor, se alguém tiver dificuldade, ajude aí a abrir, que esse copinho às vezes ele é desafiador para abrir. Não deixe que ninguém tenha dificuldade de abrir. Amém. Eu costumo dizer aqui, quando as pessoas vêm pegar o copinho, dizendo: é o melhor de Deus oferecido por você. Pense nisso. Quem teria coragem, ousadia, de oferecer o seu único filho por alguém pecador? Deus fez isso. Ofereceu o que tinha de melhor, o Filho unigênito, por mim, tão pecador, por você, tão pecador. Alguém achou ruim porque eu disse que eu tenho o hábito de dizer que somos miseráveis pecadores, mas irmãos, essa é a nossa categoria. Podemos ser redimidos, lavados no sangue do Cordeiro, mas nós não perdemos a categoria de pecador. A própria palavra de Deus diz que se nós dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Somos pecadores, pecamos por pensamentos, palavras, atos, omissões. Pois é, Deus ousou dar o seu melhor por mim e por você. Por isso, nessa hora eu quero que você coma e beba, dizendo: Deus, obrigado porque o Senhor ofereceu a mim o seu melhor, para que eu pudesse ter vida, pudesse ter perdão, pudesse ter a eternidade. Coma e beba, é a vida do Senhor oferecida por vós.
Coloca o seu copinho aí no banco, vamos orar. Amém. Deus, nós queremos que, através desse gesto, haja a manifestação do Teu poder na nossa vida. Ó Deus, nós sabemos que o pão e o cálice não têm poder nenhum. Ele é apenas para nos fazer lembrar que o Senhor ousou a nos amar a ponto de dar o seu melhor por nós. E nós te louvamos pela bênção da oportunidade. Nós te louvamos por um dia o Senhor ter nos amado assim. Nós te louvamos pela vida de Jesus. Nós o adoramos, nós o glorificamos, porque Ele venceu por nós e Ele voltará para nos buscar. Por isso, Deus, damos a Ti toda a honra, glória e louvor, que ao celebrarmos em memória do que Ele fez por nós, que o Senhor nos ajude ao sairmos daqui com um propósito novo, assumindo um compromisso contigo, com a Tua palavra e com a obra do Senhor neste lugar. Que o Senhor possa nos desafiar a darmos de nós o melhor pela Tua obra neste lugar. E que vidas, muitas vidas possamos conquistar, possamos ser fazedores de discípulos e discípulas. Que nós saiamos aqui com um propósito de fazer diferença. Que o Senhor possa restaurar, curar, libertar, gerar alegria em nós. E que a alegria do Senhor seja em nós a nossa força. E que nós possamos influenciar as pessoas com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua paz. Que nós sejamos agentes de salvação. Neste mundo em trevas, nós possamos ser luz, possamos ser sal, para que as pessoas queiram Te conhecer. Usa-nos. Muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar um pouquinho, por favor. Apresenta a tua semana diante de Deus. Quais são os desafios que você vai ter durante a semana? Você já sabe de alguns deles? Se não, diga para Deus que você precisa de poder, graça, porque a gente não sabe quais os desafios que haveremos de ter. E que nós vamos precisar de sustento do Senhor. Amados, amanhã está planejado greve, ou estão se planejando greve. A gente não sabe sabe como que vai se dar tudo isso, mas apresente a nossa nação a Deus. Para que o Deus que é Rei sobre todas as nações possa dar direção para as nossas lideranças, para que, havendo paz no coração deles, nós possamos ter paz. Abençoa a tua casa, a tua família, as famílias da igreja, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este tempo que nós investimos aqui neste lugar. Obrigado por cada pessoa que esteve envolvida no culto, para que o culto pudesse ser realizado. Obrigado por cada ato deste culto, por este momento de celebração da ceia. Obrigado pela vida da irmã Márcia, a família aqui presente conosco. Que coisa boa! Ó Deus, que o Senhor possa ministrar sobre ela, a família, o Teu melhor. Ó Deus, eu quero ministrar o Teu melhor sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Senhor, Tu sabes as necessidades de cada vida e cada família. Senhor, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor derrame do Teu poder, do Teu Espírito sobre a vida de cada pessoa, cada família aqui representada. Que o Senhor possa ajudar nos desafios do lar, que o Senhor possa trazer direção, que o Senhor possa trazer orientação, capacitação, que o Senhor possa trazer salvação, libertação, cura física, cura emocional, cura espiritual. Senhor, que o Senhor possa trazer alegria para as famílias, ó Deus, aqui representadas. Que o Senhor possa abençoar as demais famílias que não pôde estar conosco. Queremos o mesmo para estas pessoas.
queremos a visitação do Teu Espírito na vida de cada uma delas. Senhor, agora nós estamos voltando para os nossos lares. O Senhor sabe que o nosso maior desafio é a nossa própria casa. E nós precisamos de poder para tomar decisão certa, correta, poder para ser um abençoador, poder para semear de uma forma correta, para que no amanhã nós possamos glorificar o Senhor e não chorar. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar. A gente precisa de sabedoria, poder, de posição muito certa. Que o Senhor possa, Senhor, revelar a Tua vontade sobre cada família. Que a Tua presença possa voltar conosco, nos abençoar durante a semana, abençoar o trabalho, a vida profissional de cada irmão, cada irmã, trazendo direção. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela nossa nação. A gente tem orado, Pai, pela nossa nação. Senhor, traga perdão para a nossa nação, traga arrependimento, traga quebrantamento, traga avivamento para a nossa nação. A gente não sabe qual é o plano que o Senhor tem para a nossa nação, mas, Senhor, se for plano de paz, Senhor, que Tu possas colocar em nós um sentimento de gratidão, de louvor, e que nós possamos nos dispor a Te amar por aquilo que o Senhor há de fazer. Mas se for para disciplina, se for para edificação, se for para construção, provação, sustenta a nossa fé. A gente não sabe o que nos sobrevirá, mas sabemos que o Senhor está conosco. E se o Senhor estiver conosco, Deus, haveremos de vencer. Capacita-nos, faz de nós crentes melhores, vidas melhores, pessoas úteis para o louvor da Tua glória, faz de nós missionários e missionárias. Senhor, coloque alegria no nosso coração, coloque paz. Eu oro em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Pode abrir.